Agora, o que também é importante falar é do ex-presidente Bolsonaro, que pode perder, né, o direito aí de se eleger por 8 anos. O julgamento será retomado amanhã no TSE, aquele julgamento que trata sobre aquela ação que questiona a postura, né? O que fez Bolsonaro diante ali, convocou os embaixadores no Palácio da Alvorada, atacando o sistema eleitoral, tirando o crédito do sistema eleitoral, mais fácil falar assim, né? Sem provas, e isso está sendo julgado. Amanhã vai ser o segundo dia, então. E Bolsonaro hoje disse o seguinte: o ex-presidente não considera justo afirmar que houve um ataque à democracia, que é o que está sendo julgado, né? Nessa reunião com embaixadores em 2022, que é o foco dessa ação no TSE, e que pode levar à sua inelegibilidade por 8 anos. Naquele encontro, então, Bolsonaro questionou o sistema eleitoral brasileiro: espero um julgamento justo. O que seria justo, né? O julgamento justo, acho que seria aquele que desse o resultado que ele pudesse continuar disputando as eleições normalmente, que ele fosse absolvido, né, nesse processo. Né? Justo, a pena fria do dicionário é o que está na lei, né? Então, sim. Assim, se não vejamos, assim, é um julgamento muito demorado. A gente precisa lembrar disso. O julgamento começou na quinta-feira com os advogados do Bolsonaro e do PDT, que é quem apresenta a ação, e do Ministério Público, que age ali como uma terceira parte. Na sessão de amanhã deve ser só o voto do relator, que é o ministro Benedito Gonçalves, que deve pedir a inelegibilidade do Bolsonaro. O voto tem 450 páginas, é importante a gente Deve dizer ser isso. Basicamente o voto dele amanhã, né? Amanhã é só o voto dele, ele vai ler uma versão resumida, porque não vai ler as 450 páginas, mas deve tomar aí umas 2 horas. Na quinta-feira de manhã, dia 29, é quando há a segunda... Aí começam os votos dos ministros. Dito isso, a gente não sabe nem se na própria quinta-feira a gente vai saber se o Bolsonaro é inelegível ou não, porque alguém pode pedir vista do caso. Uhum. Que é o caso, assim, há suspeitas de que seja ou Nunes Marques, que foi um ministro que foi escolhido pro STF pelo Bolsonaro, e os ministros do STF, é importante explicar, eles cumprem alguns mandatos durante a carreira no TSE, é o caso o caso do Alexandre, é o caso do Nunes Marques hoje, se eu não me engano até a própria Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia. E assim, ele pode pedir vista, ou então a outra suspeita é do ministro Raul Araújo, que é um ministro do STJ, não foi indicado pelo Bolsonaro, ele já é um ministro mais antigo, mas ele também é considerado alinhado, ou mais alinhado ao Bolsonaro. Então há a possibilidade de que algum desses dois peça vista. Ao contrário do STF, no TSE você tem um prazo para devolver a vista. Agora o STF tem, mas até pouco tempo atrás não tinha. E como eles têm um prazo para devolver, o prazo pode ser... se houver um pedido de vista, eles vão parar pelo recesso e aí o julgamento só retorna em agosto. E aí só em agosto a gente vai ter uma decisão se sim ou não a gente não vai ver mais o Bolsonaro não ainda. Eu acho que uma coisa importante dessa história toda é o seguinte, né? Por que está acontecendo esse julgamento? Porque o PDT entrou com uma ação. Porque não foi a primeira vez que o Bolsonaro descredibilizou as eleições. Fiquei treinando enquanto você ouvia o Gui. Não foi a primeira vez que ele descredibilizou essas eleições, né? E é curioso que ele descredibiliza a eleição que ele ganhou. Porque ele disse que poderia ter ganhado no primeiro turno. Não, isso é uma loucura, né? E que ele ganhou, e que os filhos dele ganharam, e que muitos parlamentares que apoiaram ele também ganharam e tal. Então, é isso que acontece, né? É algo que ele já tinha falado antes, que ele falou várias vezes. Mas eu acho que, acima de tudo, o que a gente leva em discussão, e isso vai estar muito no debate desse voto de amanhã, é o valor que a gente está dando para a mentira dita como verdade. E isso no Brasil tomou proporções terríveis nos últimos anos. Isso no Brasil tomou proporções que influenciaram não só na tomada de políticas públicas, como também influenciaram na criação de ódio. As pessoas odeiam coisas que não existem. Né? A gente viu, por exemplo, o bolsonarismo inventar a história do kit gay. Né? Nós estamos finalizando o mês do orgulho LGBT, quarta-feira é o dia do orgulho. Uhum. O kit gay, que é algo que nunca existiu,
as pessoas admitem como verdade, as pessoas acreditam que um dia foi produzido um livro que ensinava crianças a trocar de sexo, que tinha uma foto fake que circula na internet com uma criança com uma cuequinha baixada mostrando o órgão genital para outra. Até hoje as pessoas acreditam nisso. Até hoje as pessoas acreditam nisso e ninguém foi punido por isso. E as pessoas acreditam que o P do LGBTQIAP+ é de pedofilia, porque algum político propagou isso. E aí as pessoas viram transfóbicas ou homofóbicas sem serem, porque elas estão odiando ou rejeitando uma mentira que chegou para elas. Não é? Elas nem sabem do que elas têm ódio, né? Ou descredibilizando a eleição, a urna eletrônica ou coisa do tipo. Quantas vezes, eu acho que você, Marcelo, e o Gui também, a gente não teve que fazer matéria para desdizer uma mentira que estava sendo divulgada. A nossa profissão passou a ser desvalorizada e também mais valorizada por causa disso. Quer dizer, um presidente da República, seja ele de que partido for, falar que as eleições foram fraudadas sem apresentar nenhuma prova, o debate é maior do que perder os direitos eleitorais. Ele perder os direitos eleitorais para mostrar que o quê? Você não pode mentir sobre aquilo que é mais caro num país, que é a democracia. Você está colocando em xeque exatamente aquilo que nos dá o direito, né, de exercer a nossa liberdade, que deu o direito de quem gosta do Bolsonaro escolher ele para presidente. E essas pessoas, há 4 anos atrás, estavam felicíssimas. Assim como as pessoas que gostam do Lula estão felizes agora. E daqui 2 anos o ano que vem vai ter eleição. Quer dizer, essa é a beleza da democracia, né? Se a cada troca de poder você usar a mentira para tentar tirar quem está lá, a gente passa a conviver com ditaduras. E o resultado de ditaduras a gente conhece, né? Você estava dizendo, relembrando a permanência do Putin no poder por não sei quantos anos. Olha o que acontece num país onde a liberdade é deixada de lado, né? Onde você não pode, por exemplo, chamar de guerra, porque você vai ser punido por isso. Quando a verdade deixa de ter valor institucionalmente, e é isso que aconteceu no Brasil recentemente, a gente perde qualquer proteção que existe para o cidadão. Porque você não pode ter a imprensa que vai te defender, ela não pode mais falar a verdade. A justiça, se em determinado momento também não puder mais determinar o que é certo e o que é errado, porque é isso que as pessoas também fazem um levante contra a justiça hoje em dia. Então isso acende algo que vai muito maior. É óbvio que é muito importante debater a principal liderança da direita perder os direitos políticos. Isso é algo que, né, mudaria o cenário eleitoral. Sim. Por mais que eu acho que o Bolsonaro, mesmo sem direitos políticos, vai ser a figura mais importante na eleição, assim como o Lula foi em 2018, mesmo sem poder concorrer. O candidato dele foi determinante. Mas a gente abre um debate muito maior, que eu acho que vai ser muito explorado nesse voto amanhã, que é sobre o que se fala, né? O poder de levantar... Tá na Bíblia, né? Não levantar falsos testemunhos. Para quem acredita nela, já é algo que se diz há muito tempo, né? Não, sabe o que eu lembrei? Daquele levantamento que o PL fez depois das eleições, e que a conclusão do documento era: então tenho que anular, só que só o primeiro turno. O segundo, nossa, ocorreu perfeito, as urnas estavam maravilhosas, foi ótimo, deu tudo certo. Inclusive o PL tomou uma multa milionária, né? Sim. Ele voltou atrás. Do TSE, voltou atrás. Sim, é importante. Eu acompanhei quando o Bolsonaro falou, ele estava hoje aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele veio fazer um encontro. Ele tem rodado o país, tal como uma coluna Prestes, assim, encontrando os membros do PL, os deputados estaduais e federais. Ele é o presidente de honra, né? Ele é um presidente de honra. Então, assim, ele veio conversar com um partido aqui. Vieram tratar de alguns assuntos mais estratégicos que eles não comentaram com a gente, como, por exemplo, quem eles vão apoiar na eleição do ano que vem, para que lado vai esse barco, né? Mas, assim, primeiro que é importante dizer, o Bolsonaro estava até certo ponto de bom humor. A gente que já entrevistou ele algumas vezes, é importante saber quando ele está de bom humor. Ele fala muito sobre essa questão, disse que não acha justo, disse que espera que os ministros usem um certo precedente do ministro Gilmar Mendes, etc. Mas uma coisa que você falou que ele é uma figura ainda incontornável da política, vai continuar sendo, não vai deixar de ser. E ele é incontornável até mesmo para a oposição. É importante que a gente... Eu ouvi até, o bolsonarismo vai se fortalecer sem o Bolsonaro. Sim, assim, e pode causar um efeito colateral até complicado, que vai faltar um inimigo comum para unir
o que a esquerda conseguiu unir ano passado, para unir um suposto centro democrático ali, né? Partidos mais que se alinharam Frente com ampla lá, né? Exato. Assim, vai faltar um inimigo comum. Sem um inimigo comum, como é que isso vai se organizar? A esquerda precisa de um inimigo. Temos um monte por aí, mas assim, hoje a figura do Bolsonaro é encarnada como até hoje o Lula faz esses contrapontos. Ele não tira o Bolsonaro da mídia. Exato, ele não tira, porque é importante para ele. O Lula esteve em Paris e trouxe o Bolsonaro no discurso, esteve em outros países e traz ele. Então, assim, sem ele, o que vai acontecer, né? Acho que é aí que a história começa, na verdade, né? É onde a história acaba, é onde a história começa. É.